Bom dia, que você esteja aí bem com a sua família, onde quer que você esteja, aí nos escutando, que você realmente esteja bem com seu filho, com sua filha, que você, filho, esteja bem com seu pai, com a sua mãe, porque o relacionamento de pais e filhos tem sido difícil nesses últimos dias. Pai que não entende o filho que não está entendendo mais o pai, estão brigando. E esse é o assunto de hoje, relacionamento de pais e filhos. E lembre-se de se inscrever no canal aí, no nosso canal, e assista todas as palestras que está disponível aí, para a gente poder juntos compartilhar essas informações sobre família. Família é um projeto de Deus. Nós temos que lutar pela nossa família. Mas como nós falamos no início, nesse momento nós vamos falar do relacionamento de pais e filhos. Nós temos escutado uma frase de alguns pais que tem dito assim: tudo que esse menino quer, eu dou. Professor, eu não sei o que acontece com esse menino, porque tudo que ele quer, eu dou. Aí eu digo assim, minha amiga, meu amigo, aí é onde está o erro. Você não pode dar tudo que ele quer. Você tem que dar tudo que ele precisa para ser um homem e uma mulher que respeite e seja respeitado pela sociedade no futuro. Jesus, ele é o nosso modelo de pai. E quando a gente pede alguma coisa para Deus, Ele nos concede se aquilo vai contribuir com a nossa salvação. Senão, Ele não dá. A gente pede muita coisa para o Papai do Céu, muita coisa. Na realidade, nós somos pidão. Mas Ele não dá tudo que a gente pede. Ele dá tudo que a gente precisa para ser salvo, porque o grande objetivo dele é nos salvar. Ele não vai dar nada que contribua com a nossa perdição. Assim mesmo, eu como pai, você como mãe, deve entender isso. Você não tem que dar tudo que o seu filho pede. Você tem que dar tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver e se tornar um homem e uma mulher de Deus aqui na terra. Aí você diz, mas e o que é? Você sabe. Você sabe. Você sabe quando um pai e uma mãe, quando o filho pede alguma coisa, ele sabe, ela sabe se aquilo vai contribuir ou não para o crescimento, o bem-estar daquela criança, de seu filho. Com certeza. Às vezes nós é que pecamos, pai. O erro não está nos filhos nesse sentido. Nós aqui temos a maturidade de escolher o que dar ou não para os nossos filhos e estamos dando coisas erradas. Eu digo isso porque sou pai.
Outro dia uma pessoa perguntou assim: você é formado em quê? Eu sou formado em pedagogia, estudos em teologia e sou formado em criar meninos. Eu já criei 3 tão grandes aí. Um já casou. Mas não é fácil. Não é fácil. Nós temos que ficar atento para saber o que dá para essas crianças. Outro dia uma mãe chegou para mim e disse assim: professor, do jeito que trato um, eu trato o outro. E um presta e o outro não. O que eu devo fazer? Existe um grande erro na criação de filhos. Esse erro que essa mãe falou para mim. Do jeito que ela trata um, ela trata o outro. Os dedos da mesma mão não são igual. Os filhos não são iguais. Mesmo sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas eles não são igual. O nome correto é indivíduo. Todos nós somos indivíduos. Ou seja, somos individuais. Os filhos são assim também. É um erro tratá-los de maneira igual. Nós temos que amá-los com a mesma intensidade. A mesma intensidade que você ama um, você tem que amar o outro. O mesmo respeito que você tem que ter com um, tem que ter com o outro. A mesma dedicação que você tem que ter com um, tem que ter com o outro. Mas o trato tem que ser diferenciado. Por quê? Porque eles são diferentes. Como eu disse, eu tenho 3 filhos. Só para ilustração, quando eles tinham assim 6, 7, 8 anos de idade, né? 7, 9, por aí assim, de idade. Naquele tempo ainda tinha aquela questão de encher o litro para botar na geladeira, hoje nem tanto. Só para você ver, eu falava para uma assim, e eu observava isso. Eu falava para uma assim: filho, vai encher as garrafas. Aí ele pegava e dizia assim: já vou, pai. Aí demorava um pouquinho, eu chegava: filho, você já foi encher as garrafas? Não, pai, vou já já. Aí eu dava uma saída, daqui a pouco: filho, e aí? As garrafas. Ah, pai, espera aí. Aí ele ia. Ou seja, esse meu filho, ele fazia as coisas, e fazia mesmo, mas ele sempre fazia no tempo dele. No tempo dele. Eu tinha que ter um pouco de paciência. Mas ele fazia. Eu tinha que ficar atento. Já o outro, eu dizia: filho, vai encher as garrafas. E ele rapidinho levantava e ia encher as garrafas. Quando eu pensava que não, ele dizia: pai, já enchi as garrafas. Às vezes eu ia lá e já tinha feito, já, rápido. Já o outro, eu dizia para ele: filho, vai encher as garrafas. Ele dizia: pai, por que eu, pai? Eu digo: filho, porque é sua vez agora de encher as garrafas. Cada dia eu mando um. Ele diz: mas pai, para que encher essas garrafas todo dia? Meu filho, é para a gente beber. Se a gente beber e não encher as garrafas, a gente vai ficar sem água. Ah, pai, espera aí. Aí, esse filho, eu tinha que argumentar. Ele fazia e faz as coisas, mas eu tinha e tenho que sempre explicar por quê,
para quê? Ele é argumentativo. Para você ver, 3 filhos, homens, do mesmo pai, da mesma mãe, amado com a mesma intensidade, certo? Com cuidado, com o mesmo respeito e carinho pela mãe e pelo pai, mas totalmente diferentes. São indivíduos, são pessoas, embora crianças, mas tem que ser respeitado como indivíduos. Às vezes, queridos, nós não respeitamos nossos filhos e queremos que ele nos respeite. Respeito não se cobra, se conquista. Amor a gente dá e recebe. Nós precisamos entender que temos que cuidar dos nossos filhos diferente um do outro. Porque se cuidarmos do jeito que a gente cuida de um, cuida do outro, podemos ter dificuldades na criação dos nossos filhos. Nossos filhos, a linguagem do amor deles, cada um tem a sua linguagem. Dificilmente um tem a mesma linguagem do outro. E você precisa descobrir isso também. Isso é uma outra palestra, uma outra conversa que vamos ter. Então, queridos, nós precisamos entender que nós temos que cuidar dos filhos. A educação dos filhos é dever da família. É dever do pai e da mãe, a educação dos filhos. A igreja ajuda, a escola ajuda, mas a responsabilidade para apresentar para a sociedade homens e mulheres que respeite, que sejam dignos, que sejam homens bons e mulheres maravilhosas. É dever da família formar homens e mulheres para uma sociedade melhor. O que tem acontecido, queridos, é que a família tem falhado. É que o pai e a mãe têm falhado. Não é fácil, não é fácil. Mas precisamos estudar mais sobre esse assunto, entender mais sobre esse assunto, como fazer no dia a dia. Mas as pessoas não querem saber muito. E aí as famílias estão com dificuldades. Tem pai que não sabe o que fazer, tem mãe que não sabe o que fazer, nem por onde começar, e não procura ajuda, não procura ler. Tem bons livros aí. Tem uma escritora norte-americana que tem aí bons livros sobre família, a Ellen G. White. Então vamos ler essas orientações para poder ter filhos melhores, apresentar para a sociedade filhos melhores, uma sociedade melhor, um futuro melhor. Mas é dever da família, do pai e da mãe. Em Mateus 18, de 1 a 7, diz: quem é o maior no reino dos céus? Vocês sabem da história, que não estavam querendo deixar as crianças se achegarem até Jesus, e aí Jesus disse: espera aí, deixe, discípulos, vim a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se nós cuidarmos bem de nossos filhos, se nós priorizarmos os nossos filhos com tempo de qualidade, nós vamos ter uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma escola melhor, tudo vai melhorar. A questão é que nós estamos
cometendo erros um atrás do outro. Melhorar, eles querem melhorar tanta coisa, mas temos que melhorar a família, que é a base da sociedade. Olha, queridos, vou contar um segredo aqui para vocês. Um segredo. Jó, possivelmente foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Alguns teólogos dizem que foi Moisés que escreveu, mas não é bem certo, mas alguns teólogos falam que foi Moisés que escreveu e que foi o primeiro livro escrito. E lá nós temos o modelo de homem que não se compra e nem se vende. E o modelo de homem, e lá mostra Jó. E lá mostra muita coisa sobre Jó, mas eu queria chamar a atenção para o segredo de Jó. O segredo de Jó. O segredo de Jó está em Jó 1,5. Lá fala que Jó acordava de manhã cedo. Sabe para quê? Para orar pelos filhos. Ele tinha 10 filhos. E ele orava todo dia pelos filhos. Toda manhã ele acordava e orava por todos os filhos. Ele dizia: talvez os meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram contra Deus. E ele intercedia, orando para Deus, colocando seus filhos sobre os cuidados de Deus. Isso ele fazia, era todo dia. A primeira coisa que ele fazia era todo dia era isso. Você tem orado pelo seu filho, pelos seus filhos, as filhas e os demais filhos que você tem? Você tem orado? Quantas vezes você tem orado? Uma vez no mês, uma vez na semana? Jó, ele orava todo dia, de manhã cedo. Sabe, queridos, eu, desde sempre, quando meus filhos nasceram, eu oro 6 horas da manhã pelo Juan, que é o meu filho mais velho. Meio-dia, eu oro pelo Rafael, que é o filho do meio, o segundo filho. 6 horas da tarde, eu oro pelo Renan, que é o mais novo, que tem 24 anos. Todo dia, aonde eu estou, eu paro ali a minha atividade, às vezes até de olho aberto. Eu intercedo por eles, por Deus, para Deus. Eu entrego a vida deles nas mãos de Deus. Todo dia eu criei esse costume. Todo dia. A oração de um pai, de uma mãe, um homem de oração, uma mulher de oração é vencedor. Outro dia eu estava falando sobre isso, aí a pessoa disse assim: e você não ora pela sua esposa, não? Eu disse: irmã, eu oro por ela, eu oro toda hora, para ela ter paciência comigo, porque vou dizer, eita, homens difíceis. As mulheres aí, as esposas, sabe, que tem que ter muita paciência para cuidar da gente. E eu oro: meu Deus, dê paciência para minha esposa. Me ajude a eu melhorar cada dia que passa. Já está com 30, quase 32 anos, em torno de 32 anos que estamos casados. E dê paciência para ela. E me ajude a melhorar. Mas, querido pai, querida mãe, ore pelos seus filhos.
uma escritora norte-americana, a Ellen White, disse num dos seus escritos: o último trabalho intercessor de Cristo, antes que ele ponha de lado as suas vestes sacerdotais, é apresentar a oração dos pais pelos filhos. E eu vi, disse ela, um anjo poderoso ser enviado e milhares dos filhos lembrarem o que os pais lhe ensinaram antes da porta da graça se fechar e voltarem para os pés de Jesus. Que coisa linda, queridos. Que texto tremendo. Ore pelos seus filhos. A oração de um pai, a oração de uma mãe, Deus atende. O grande problema é que nós não temos tirado tempo para orar pelos filhos. Faça um projeto, interceda, ore pelo seu filho, pela sua filha. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa difícil tarefa e missão que é cuidar dos filhos. Que Deus te abençoe e te guarde e que você seja feliz cuidando dos seus lindos filhos. Um bom dia a todos.